Povo de Deus, mais um vídeo pro canal. Povo de Deus, como que estão vocês? Tudo tranquilo? Faz dias que eu não faço vídeo pro canal. Não, mas hoje eu pausei aqui meu serviço aqui, meu dia aqui, pra mim estar falando do que está escrito na Bíblia, irmãos. E o que está escrito na Bíblia a gente tem que atender muito, entendeu? A gente tem que ser um cristão de leitura. Não é porque eu tenho uma profissão, tenho um cargo, eu exerço, eu estudo, trabalho, tenho minhas coisas, minha família, e eu não posso trazer uma mensagem para vocês de fé. Isso não existe, irmãos. O povo de Deus, ele tem que viver de fé, lendo a Bíblia, seguindo Jesus, todos os fundamentos da Bíblia. Não esquecer, né, dos maiores, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Não adianta nada cumprir o mandamento e amar a Deus, então não adianta. Irmãos, mas hoje eu vim falar sobre Mateus, o capítulo 24, versículo 7. Vou até abrir aqui para falar sobre isso aí. Irmão Alessandro, mas por que você está falando sobre isso aí hoje? Irmãos, eu vou ler para você e você vai saber por que eu estou falando isso. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Por que, irmãos, eu estou falando sobre isso? Eu não sei se você está acompanhando o dia a dia, o que está acontecendo no mundo, não só no país do Brasil, né? Vou estar postando aí os vídeos, não foi eu que fiz a montagem, irmão. Vai estar tudo aí em seguida, você vai assistir. É reportagem, é notícia, vai ter que se assistir, não foi eu que montei, eu não fiz uma coisa, é porque o Alessandro é cristão, ele está fazendo, não, é o que está acontecendo, o que os cientistas estão falando, o que o pessoal da ONU está falando, os jornalistas estão falando, entendeu? Está acontecendo no país, tem gente passando fome aqui, está tendo briga de instituições, entendeu? O presidente com o STF, e lá fora, guerra, fome, peste, você vê a Covid-19 e terremotos no Haiti. Irmãos, está tendo umas coisas graves. Então, assiste o vídeo que eu vou concluir o Mateus 24, versículo 7. Eu vou concluir para você falar que a dor de parto está chegando aí. Está chegando aí. E daí, irmãos, o apocalipse vai ficar próximo. Não estou aqui para te assustar, não, entendeu? E criar desespero, não, porque se você estiver na fé com Jesus, você está desesperado, você está tranquilo. Você lê Apocalipse, você quer avisar os outros ainda. Agora você que está desesperado, fica apavorado, é que você não está, na verdade você não está salvo ainda. Então, se você está desesperado do que vai acontecer no Apocalipse, é porque você não está salvo. Você tem que ter a certeza da salvação dentro de você, que é o Espírito Santo. Amém, irmão? Eu vou estar passando o vídeo aí, sem mais delongas, para você assistir, para ver que eu não estou falando uma palavra popular, abobrinha, né? Falando coisa com coisa. Então você assiste aí. A coisa é muito séria, irmão. É muito sério o que está acontecendo no mundo, no país. Assista aí e depois eu vou vir concluir. Se você quiser comentar, discordar de mim também, irmão, você pode discordar. Ninguém vai ficar chateado por isso, não. Você pode ter uma ideia, um pensamento diferente do meu e eu posso até concordar com você, tá entendendo? Aqui nós estamos dialogar. E esse vídeo aqui, que eu estou fazendo no canal aqui, é para alertar o povo de Deus, para alertar você, para você entregar a vida para Deus, se batizar, tá entendendo? E ver que esse mundo, irmãos, não tem fim não. Ele vai ter um fim, na verdade, ele vai ter um fim. Vai vir um novo céu, uma nova terra, que é com Jesus. Jesus está fazendo isso. E aqui não vai, você vai ver que você assista o vídeo aí e eu vou vir concluir, pode ser? Relatório da Organização das Nações Unidas sobre o Clima revela que os danos causados pelo aquecimento global são irreversíveis e que todas as regiões do planeta já sofrem com eventos extremos de frio, calor, enchentes e queimadas. Pela primeira vez, o documento quantificou a influência humana na destruição dos ecossistemas. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão da ONU, foi publicado nesta segunda-feira com base em autores de 66 países. O texto diz que as alterações no clima do mundo causadas pelos seres humanos são irrefutáveis, irreversíveis e não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos.
O relatório apontou, por exemplo, que entre 2011 e 2020, a área de gelo no Ártico atingiu o nível mais baixo desde 1850 e que o recuo sem precedentes das geleiras é o maior em 2.000 anos. Segundo o documento, todas as regiões do globo já são afetadas. Outro exemplo de evento extremo são as ondas de calor que provocam secas e queimadas, como os incêndios históricos na Califórnia, Estados Unidos, e também queimadas na Grécia e na Turquia. A lista de reações inclui chuvas descontroladas e enchentes, como a catástrofe do mês passado na Alemanha e na Bélgica e mais recentemente na China. E até a onda de frio recorde com neve em muitas regiões do sul do Brasil é apontada como resultado da bagunça no clima da Terra. Segundo os pesquisadores, na média já houve um aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. Este patamar está próximo do limite de 1,5 grau definido em 2015 por quase 200 países no Acordo de Paris. A partir do momento que você tem um aumento de secas, um aumento de chuvas, você vai ter impactos na economia também. Então, esse relatório, ele mostra um diagnóstico, e esse diagnóstico deve orientar os tomadores de decisão. A expectativa é que os países façam a sua parte. Em dezembro do ano passado, o Acordo de Paris completou 5 anos e os países tiveram que apresentar novas versões dos compromissos firmados. O Brasil, na época liderado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou uma meta de emitir até 2030 400 milhões de toneladas a mais de gases do efeito estufa. Esta proposta gerou muitas críticas na comunidade internacional, porque na prática autoriza o país a aumentar em 78% o desmatamento em território nacional, na comparação com o período anterior ao do governo Bolsonaro. É importante que os tomadores de decisão encarem esse diagnóstico e façam as suas políticas de investimento. Existe muita expectativa na COP, que vai acontecer em Glasgow, né, no final de outubro, início de novembro, para que sejam definidos, né, mercados para uma troca, né, de oportunidade de redução de carbono. O documento da ONU divulgado hoje revela que um aquecimento de até 2 graus Celsius, que seria drástico para a vida humana, será ultrapassado ainda neste século se os países não reduzirem as emissões de CO2 resultantes das queimadas e da produção industrial. E ainda que a meta mundial seja cumprida, segundo os cientistas, pode demorar mais 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Caso não haja um financiamento urgente, milhares de pessoas estão em risco de fome no norte de Moçambique. O alerta para a situação cada vez mais dramática em Cabo Delgado foi lançado pelo Programa Alimentar Mundial. O Organismo das Nações Unidas, num comunicado, avisa que a fuga à violência continua a crescer na região. E sem dinheiro para apoiar estas famílias, o número de pessoas que sofrem da chamada insegurança alimentar não para de aumentar. Ascende às 363 mil e as crianças são as mais afetadas. A maior parte dos deslocados fugiu aos ataques armados em Palma. Viaz Nassi, uma destas refugiadas, lembra que quando a aldeia foi atacada, só teve tempo de pegar no filho e fugir sem nada. Sobreviveu e conseguiu chegar a um dos distritos vizinhos de Palma, mas as condições em que vive são muito precárias e escasseiam os alimentos. O diretor executivo do Programa Alimentar Mundial explica que esta era uma área de muito turismo. Pesca, boa economia, as pessoas tinham boas condições de vida, mas os terroristas invadiram as casas, queimaram tudo, violaram e mataram muitas pessoas. David Besley lembra que nesta altura o programa está a prestar apoio a 715 mil pessoas. O Programa Alimentar Mundial alerta ainda para o risco de interromper a assistência aos deslocados em agosto, caso não chegue mais financiamento. E volta a lançar o apelo. 102 milhões de euros devem ser enviados para a região até ao final deste ano. O vulcão Etna, na Itália, atingiu um novo recorde de altura. Erupções recentes fizeram com que o monte ganhasse alguns metros. A correspondente Ana Paula Gomes explica. Um
espetáculo impressionante da natureza. A lava escorre como um rio pela montanha depois de uma erupção que chegou aos 2.800 metros de altura. Foi assim que o vulcão mais alto da Europa ficou ainda maior. A transformação do Etna começou com uma série de 55 eventos vulcânicos registrados desde fevereiro deste ano. O acúmulo de material piroclástico, uma mistura de gases com matéria vulcânica, cinzas e pedras, fez o vulcão crescer. Localizado na região da Sicília, na Itália, o Monte Etna atingiu pela primeira vez os 3.357 metros de altura, um recorde que foi confirmado pelas imagens de satélite feitas na região no mês passado. O novo pico tem 31 metros a mais do que o anterior. É como se um prédio de 10 andares tivesse sido construído com lava. Ô, Steli, realmente, né, uma tragédia. O Haiti que tem passado por tantas dificuldades, tantos problemas, agora mais essa, né, um desastre natural, um terremoto, aliás, 2, teve outro nesse domingo. O que você pode trazer de mais detalhes aí sobre, infelizmente, essa tragédia no Haiti? Então, Kalina, essa tragédia que deixou aí 1.297 pessoas mortas, como você disse, quase 1.300 pessoas mortas, 2 terremotos neste fim de semana, um no sábado e outro no domingo, e, como você disse, informação de que a pior situação das pessoas mortas foi no sul do país. Mais de 500 mortes aconteceram no sul do país, ao todo mais de 2.800 pessoas estão feridas, além dessas quase 1.300 mortas, internadas nos hospitais, que inclusive estão no limite, quase lotados. Milhares de pessoas estão desabrigadas e um verdadeiro cenário de destruição, como a gente vê nas imagens. As estradas também ficaram danificadas, o que é extremamente preocupante, já que é por elas que o transporte de suprimento para essas pessoas feridas são levadas, né? E o primeiro-ministro, inclusive, decretou estado de emergência por 30 dias no país, e aí a gente até destaca aqui que quando as retroescavadeiras estavam trabalhando no domingo, por causa dos estragos de sábado ainda, um novo tremor foi registrado, uma magnitude aí de 5,9, que é considerada forte, e uma profundidade aí de 8 quilômetros, foi sentida a 8 quilômetros para a gente ter noção. Muito corre-corre e um verdadeiro caos, realmente, infelizmente, muitas mortes, e a gente sabe que vai demorar até que esse local se recomponha aí de todo esse estrago, né, Kalian? E aí, povo de Deus, viram aí o que está acontecendo no mundo? E aí, irmãos, o que acontece? Tem muita gente que está cega, está dormindo ainda, fica só no futebol, fica só assistindo novela. Eu estou falando, irmãos, você deve de fazer isso ou não, o que você fizer na sua vida. Eu não estou aqui para mandar na sua vida, eu só estou falando uma coisa para você, estou alertando você. A natureza está gemendo, a natureza está dizendo, o fim está próximo. A natureza, a ciência está falando, o apocalipse vai acontecer. A ciência, irmãos, não é eu não, a Bíblia não. A Bíblia já está falando isso aqui mais de 2000 anos atrás. Jesus falou sobre isso aí. Agora que as pessoas estão acreditando, os cientistas, os professores, todos eles acreditam agora que a Bíblia é verdadeira. Olha só, eles estão acreditando que a Bíblia é verdadeira, que Jesus existiu, que o fim do mundo está próximo. Não é eu que estou falando não, os cientistas, você pode ver aí, pesquisem, você tem internet em casa, né?
de ficar no TikTok vendo essas coisas ruins, irmão. Pesquisa lá, pesquisa sobre a Bíblia, sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, entendeu? Pesquisa sobre as taças, sobre os gafanhotos que vai vir, coisa terrível, irmão. Eu não vou contar aqui não, para não ficar muito longo. O que acontece? Você assistiu o vídeo, né? Acontecendo, as dores de parto tá vindo. Quando uma mulher vai ter o filho, ela começa a sentir as dores de parto. Vai vir um filho, vai nascer. O que vai acontecer? O que Jesus está falando sobre as dores de parto? É que o fim está próximo. O fim está próximo. Como o filho está nascendo, o fim está próximo. Se arrependa dos seus pecados. É isso que ele está pedindo. Porque quem estiver com ele vai ser, ou vai passar pela tribulação, não, irmão, vai ser salvo. O importante é ser salvo. Não vai ser lançado o anticristo no lago de enxofre. É isso, o importante é isso. Não é você seguir placa de igreja, não, é seguir Jesus. Amém? E os acontecimentos estão dizendo já. Esse vídeo não é para assustar, não é para você ficar apavorado, não. É só para você ficar firme com Deus e orar pela sua família, para se converter o mais rápido possível. Porque o fim, a ciência está provando que está próximo. Amém? Fique com Deus, um abraço.